Graça e paz, meu irmão amado. Vamos continuar nossa aula? Muito bom estar aqui com você, aprendendo um pouco, principalmente você que está começando agora a sua caminhada com Cristo. É tremendo. Você entregou seu coração, você aprendeu um pouquinho sobre devocional, a importância da igreja. Hoje, na nossa quarta aula, estarei falando sobre a importância da oração. Eu tenho certeza que muitas dúvidas vêm na sua cabeça. Mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que eu preciso orar? Por que eu preciso pedir algo para Deus? Você irá aprender na aula de hoje a importância da oração. Desde a criação do mundo, Deus é Espírito e esse mundo é físico. Desde a criação do mundo, é através de palavras proferidas que as coisas que não existem vêm a existir, se tornam reais. Então hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a oração. Eu peço, vá até o final. Hoje o vídeo será um pouco mais extenso, porque tem muito que falar sobre oração. Então hoje nós vamos falar sobre a importância de orar. Nós iremos falar também qual o objetivo da oração, como ter uma oração eficaz, como ter uma vida de oração vitoriosa, porque a Bíblia diz que as orações de Elias não caíam por terra. O que aquele homem orava acontecia. Como ter uma vida de oração eficaz, cheia de resultados, cheia de tudo aquilo que você pedir, acontece. Sabia que é possível? Sim, é possível. E nessa aula hoje eu te ensinarei a ter uma vida de oração triunfante. E também irei falar sobre alguns obstáculos que sim existem na vida de oração. Alguns obstáculos que nos impedem de realmente conquistar grandes batalhas na vida de oração, ter grandes conquistas na vida de oração. Nós podemos olhar, o maior exemplo de oração é Jesus. Sendo Deus, a cada decisão, Ele estava orando. Antes de cada milagre, Ele passava na presença do Pai. A oração, ela gera intimidade. A oração não é um monólogo, onde somente um fala, é um diálogo entre duas pessoas, Deus e os seus filhos. A oração é um ato de fé, porque eu não estou falando com o vento, eu estou falando com o meu Criador. Só o fato de você orar já prova que você tem fé, porque você está abrindo a boca para falar com alguém que você não vê, mas que você crê. A oração, ela é crucial, porque é a forma que as coisas invisíveis se tornam visíveis. Na oração eu vou nutrir intimidade com Deus, na oração eu também destruo fortalezas demoníacas. Eu quebro fortalezas aonde Satanás construiu com mentiras e enganos. Através da oração destruo. Através da oração eu clamo e o céu toca a terra. A Bíblia fala sobre o poder da oração. Um dia Josué numa batalha ele orou e a terra parou. Então através da oração tudo é possível para aquele que não duvida. Então é muito importante ter uma vida de oração. Qual o objetivo da oração? Sendo mais específico e detalhado na nossa aula de hoje. A Bíblia nos mostra inúmeros motivos, serei bem breve. Um deles, que a oração, ela satisfaz os mais profundos anseios. A oração, ela satisfaz um vazio da nossa alma. A oração, ela nos preenche. A oração, ela nos conecta com o sobrenatural. Sim, com o sobrenatural. Por quê? Porque nós somos um espírito que temos uma alma habitando um corpo. Você não é desse mundo. Deus te criou para a eternidade. Então a oração, ela nos preenche, porque ela nos leva a viver a essência de quem somos. A nossa persona, a nossa personalidade. Eu sou um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Então na oração, eu me conecto em Deus. Eu me conecto à minha morada eterna. Então a oração é importante. Olha o que o Salmo 4, versículo 1 e 2 diz: ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória infame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, na oração, nós nutrimos uma intimidade
intimidade e reconhecemos a justiça de Deus. Salmo 63, 1, ele fala em relação à oração a seguinte palavra: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então na oração, você pode estar vivendo um deserto, e Deus faz fluir rios de água viva no seu interior. A oração, ela nos preenche. Essa é uma das necessidades da oração. A oração é o meio que Deus nos proporciona para vivermos livres das pressões e preocupações cotidianas. Então na oração, eu não me limito a esse mundo cheio de limitações. Através da oração, eu entro na atmosfera espiritual, eu trago o céu à terra, e não há mais impossível. O morto ressuscita, o cego enxerga, o paralítico anda. Aquele que nutre uma intimidade de oração, ele tem experiências que poucos têm. Por isso que o diabo faz de tudo para que você não ore. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão da intimidade, tirando ansiedade, tirando preocupações. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A oração tira a ansiedade. Ansiedade é ter a cabeça no futuro. Quando eu nutro uma vida de oração, eu sei que Deus me dá o pão de cada dia. 1 Pedro, ele diz no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por isso que temos que orar. Quando você ora, Deus confirma, Deus responde. A oração é o meio pelo qual falamos a Deus de nossas necessidades e anseios. Sim, Deus quer ouvir da sua boca. Jesus chega para um cego e fala: o que você quer? Ele diz: eu quero ver. Jesus chega para um homem de 38 anos, enfermo, à beira de um poço de Betesda. Ele disse: filho, o que você quer que eu faça? E Jesus curou aquele homem quando, da boca dele, ele declarou o que ele queria. Por isso você precisa orar. Olha o que a Bíblia diz, eu não vou ler todos os versículos, mas lá no livro de João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23 e 27, Hebreus 4, 16, em 1 João 5, 14, está escrito sobre a questão da oração, que eu irei ler só de João 16, 23. Naquele dia me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Versículo 24 diz: até agora nada pedis em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então o que Jesus está dizendo, é necessário que você peça, e não somente peça, peça em nome de Jesus. A oração é o meio de intercedermos. O que é intercessão? Intercessão é você clamar por outra pessoa, é você se colocar entre Deus e uma pessoa. A Bíblia diz que Deus procura pessoas para estar na brecha entre Ele e o povo ímpio. Então, através da oração, você pode pedir para Deus salvar a sua família, para Deus te dar realmente a alegria de ver amigos que estão na perdição serem salvos. Você pedir para que Deus cure alguém, você está em intercessão. Você está entre Deus e uma pessoa. Olha o que a Bíblia diz, alguns versículos que irei citar para você. Tiago 5,16, Romanos 12, 15 e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 3. Mas irei ler somente Tiago 5,16 para você. Diz assim, Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que cessareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração de intercessão é muito importante. Nós precisamos interceder pelas pessoas e orar uns pelos outros, para que as pessoas sejam curadas. A oração nos fortalece na luta e contra as tentações que sempre batem à nossa porta. Por isso que Jesus, ele sempre dizia: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Sim, todo dia eu tenho que pedir, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então eu tenho que orar, eu tenho que clamar: Senhor, me livra do dia mau, não deixe a altivez entrar no meu coração, me livra do pecado. Todo dia a oração é importante para que eu venha me cercar, me revestir da armadura de Deus, lá de Efésios capítulo 6. Então a oração, ela me livra da tentação. Mateus 6,13
nós vemos Jesus ensinando a orar no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. E eu quero ler com vocês Mateus 26, capítulo 26, versículo 41. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos sempre orar. Mas ele diz que tem uma ordem. Primeiro eu vigio, depois eu oro. Por quê? Porque eu tenho que sondar a minha vida, eu tenho que orar com sabedoria. Eu tenho que orar simplesmente entendendo que essa área da minha vida está fraca, eu estou vigiando. Aí eu começo a orar por aquilo. Então, eu preciso orar para não cair em tentação. E agora, uma parte muito importante. Como devo orar? Porque talvez você, assim como eu, venha de uma cultura romana, que acha que orar é fazer repetição. É como um mantra, ficar repetindo as mesmas palavras. O próprio Jesus disse: quando for orar, não useis de vãs repetição. Então, eu quero falar para você agora como devo orar. Para mim orar, eu vou seguir com vocês 5 passos importantes para você ter uma vida de sucesso em relação à oração. 5 passos que podem nos ajudar a orar. Primeiro passo é ser equilibrado. Como assim? Eu tenho que ter equilíbrio na minha vida de oração. O fato de que acontece com muitos crentes novos, convertidos, é que se apegam a determinados assuntos ou modo de oração. Então fica ali naquela repetição. Eu tenho que ter um equilíbrio. Porque o meu culto a Deus é racional, eu tenho entendimento do que eu estou fazendo. Minha oração também tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber que Deus é uma pessoa e que eu me relaciono com Ele. Temos que ter um equilíbrio. E para mostrar isso, eu quero falar sobre equilíbrio. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensinará 3 pontos importantes sobre o equilíbrio na vida de oração. Primeiro, Filipenses 4, 6, eu vou ler para você, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graça. E aqui nós veremos o ensinamento de 3 pontos importantes para ter um equilíbrio. Primeiro, sobre a petição, petições pessoais. Eu vou pedir para a minha vida, quando expressamos a Deus nossas necessidades e anseios pessoais. Isso é as minhas petições. Quando eu começo a colocar diante de Deus aquilo que eu preciso. Súplicas, pedido que fazemos em favor de outras pessoas, ou a intercessão que eu falei. Você começa a suplicar, a clamar por outras pessoas. Ações de graça, Deus já te deu a vitória. E é muito importante, antes mesmo de você já ter na sua mão aquela conquista, aquele objeto, já na sua mão, você honra a Deus como Ana. Antes de ver com seus olhos físicos, já enxergar com os olhos espirituais, você já começa a ter a oração com ações de graça, já agradecendo a Deus, obrigado por essa conquista, porque você ora acreditando que Deus já te deu. Então, oração de ações de graça. Então, você tem que agradecer. É o primeiro passo de como realmente ter uma vida de oração vitoriosa. Ser organizado. Como assim? Anote. Pega um caderninho, como nós ensinamos sobre o seu devocional, comece a anotar. Né? Talvez você já assistiu aquele filme que eu assisti com a minha filha ontem novamente, Quarto de Guerra. É muito importante porque você começa a escrever e começa a orar. E quando você escreve, você começa a materializar aquilo que até então é abstrato, é um pensamento. E você começa também a anotar, e quando você começa a orar, você começa a ticar ali todas as vitórias que Deus já te deu. Então seja organizado, escreva tudo aquilo que você quer, faça um caderno de oração, depois você vai marcando e lembrando de tudo que Deus já te deu, e assim a sua fé jamais será abalada. Terceiro, ser constante. Muitas vezes nós começamos a orar por alguém, orar por uma causa e paramos. Nós devemos ser constantes, orar sempre. Romanos capítulo 1, versículo 9 e 10 e 1 Tessalonicenses 5,16 fala sobre isso. Irei ler só Romanos 1, versículo 9 e versículo 10. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião e ter convosco. O que Paulo está me ensinando? Ser constante. Sim, constantemente orando. Talvez alguém que você ama tanto ainda não abriu o coração para Jesus, não desista.
persevere em oração. Nós devemos também ser específicos. Sim, devemos dar nome, ser bem claro o que você quer. Se você quer um carro, dê o nome do carro. Se você quer uma casa, seja específico. A rua, quantos quartos, o modelo. Sim, porque Deus é dono de tudo. Seja específico quanto o que você quer. Isso é maravilhoso. Se você quer conquistar algo, dê nome. Seja específico na sua oração. Seja claro. É tal pessoa, dê o nome daquela pessoa que você quer que Deus faça na vida dela. Seja específico. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13, fala sobre isso. Não irei ler todo, mas irei ler só o versículo 9. Diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus no final ele diz assim: se o filho pedir um pão, o pai não dá uma pedra. Então seja específico, peça algo, seja específico no que você quer. Ser persistente, sabe? Como ele diz aqui nesse texto: batei, batei e abri-se-vos-á, buscai, buscai e encontrarei. Vai para o joelho da oração. Hoje muitos não experimentam milagre porque não cultuam, simplesmente não criam o hábito, não criam a cultura de dobrar o joelho e ali em lágrimas gerar um milagre. Então, seja persistente. E agora eu quero falar, depois desses 5 pontos importantes sobre oração, sobre alguns obstáculos que há na vida de oração. Sim, tem vários obstáculos. Porque algumas vezes nas nossas orações, elas não são respondidas. Por que elas não são respondidas? São esses 5 obstáculos que estão impedindo nossas orações de serem respondidas. Primeiro, que oramos sem fé. Tiago 1, 5 a 8 fala: se duvidarmos, seremos como uma onda do mar, que vai e volta. Então, se você orar e duvidar, você não vai conquistar. Segundo, não ser constante, sabe? Você ora hoje, depois de um ano de novo você lembra e volta a orar. Tem que ter constância. Isso é um obstáculo para que você tenha uma vida de oração vitoriosa. Terceiro, orar pelos motivos errados. Tiago 4,3 diz que não recebemos quando pedimos mal, sabe? Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ter intimidade com o Criador. Porque quando eu sou íntimo de Deus, a minha oração está conectada com o desejo dele. Então eu não irei ficar pedindo coisas que Deus não aprova. Então se o motivo é errado, minha oração não será respondida. E o outro ponto aqui, o quarto ponto, é abrigar no coração pecado não confessado. Sim. Salmo 32, ele diz: enquanto calei os meus lábios, meus ossos ficaram em sequidão. E aqui o Salmo 66, 17 e 20 fala sobre essa questão. É necessário que eu primeiramente encontre a salvação, que eu encontre o perdão de Deus, que eu libere perdão para as pessoas, que eu reconheça o meu pecado. Sim, a Bíblia fala de um homem que foi até Jesus doente. Na verdade, 4 amigos levaram. Jesus disse para ele: seus pecados estão perdoados. E ali questionaram ele. E ele diz: o que é mais fácil, perdoar o pecado ou dizer: levanta, toma a tua cama e ande? Então, tem muitas coisas na nossa vida, muitos pecados que simplesmente impedem nossa vida de oração ser vitoriosa. Por isso que a Bíblia também diz: se o marido ele tem alguma mágoa ou está em briga com a esposa, a oração dele não é respondida. Então, o pecado ele impede a nossa resposta de oração. Não praticar o perdão. A falta de perdão, ela anula simplesmente nossas orações. Por quê? Porque eu estou sendo rebelde para com Deus. Se Ele perdoa a multidão dos meus pecados, por que eu não posso perdoar alguém que me ofendeu? Então, quando eu não perdoo, a Bíblia diz claramente, o próprio Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ali é uma condicional: perdoa as nossas ofensas, assim como temos. Então, se eu não perdoo, como eu vou obter o perdão de Deus e a resposta da minha oração? Por isso eu preciso perdoar. Está em Mateus 5, 23, 24, Mateus 6, 9, 13, Marcos 11, 25. Tenho que perdoar. E está fora da vontade de Deus. Então, a minha vida tem que estar conectada com o Senhor. 1 João 5, 14 e 15, ele diz: se orar segundo a minha vontade, eu responderei. Amém? Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar.
Deus está chamando uma nova geração de íntimos. E você pode fazer parte dessa geração. Pratique o que você aprendeu nessa aula. Tenha intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.